Olá pessoal, começando mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV, a primeira televisão por internet do Brasil, e que conta com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. O programa de hoje bem legal, um criativo dos mais importantes do Brasil, o André Pedroso. O André já malaco velho, já andou aí pelo mercado e vocês vão perceber pela voz dele que é um carioca famoso, né? Ele começou lá na Contemporânea, mas nada melhor do que o André contar um pouquinho dessa história e comentar com a gente como ele vê o mercado hoje. André, bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Legal. Me conta aí, você hoje como diretor de criação da DM9, tem uma carreira engraçado bem marcante, né? Você falar do começo, porque na verdade eu comecei 2 vezes em propaganda. Como é que é isso? Porque eu comecei no Rio de Janeiro, Uhum. a história é longa, mas dá para encurtar um pouquinho. Eu comecei mesmo como estagiário na UMAP, Opa! na antiga UMAP, pelas mãos do Fábio Siqueira, Uhum. que era meu professor e na época eu já queria fazer redação, eu era aluno da PUC, e pintou uma vaga na UMAP e ele me levou para lá. Ele era redator, o diretor de criação era o Ronaldo Conde. Sim. E aí foi ótima a experiência, fiquei quase um ano na UMAP como estagiário. Dali eu saí já para a DPZ, uma história muito boa, e aí pelas mãos do Alexandre Machado. Na época, ele me deu um freela. Oh, que bom! E como maneira de testar. Até o teste, né? Claro. Ele me deu um freela, eu, graças a Deus, resolvi, o cliente aprovou e ele me pagou. Um mês depois dessa história acontecer, ele me contratou, diretor de criação de Stalimir. E aí, um bom tempo depois, eu vim saber que aquele freela que me passou foi ele, não a DPZ. Ele pagou pessoalmente no bolso dele. Olha, que legal, a história Porque boa. foi uma maneira legal dele testar o redator novo e tal. E aí comecei na DPZ, fiquei um bom tempo, Stalimir é um sujeito espetacular. Sim, do colegão, ótimo. E me ajudou muito a entender eticamente o mercado. Sempre foi um sujeito muito correto, além do talento, né, que no final das contas é o menos importante. E aí ele me ajudou bastante nesse entendimento. Garoto novo, entrando, achando que era tudo uma maravilha. Então ele fez com que eu entendesse muito bem a quem eu servia. Sim. Né? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas já acabam se esquecendo de que a gente trabalha num mercado de serviço. A gente está a serviço do cliente. E aí ele foi excelente. Da DPZ, aí sim eu acho que eu passei por outras agências menores na época no Rio de Janeiro, Grotera, meu amigo Luizinho, trabalhamos juntos. Junto com Maria Alice Langoni, que é outra querida amiga, espetacular. E aí fui para a Contemporânea. Na Contemporânea foi onde eu realmente se estruturou, coloquei as coisas de trabalho assim, que eu queria fazer. E muito por causa de algumas figuras que foram muito importantes na minha vida. João Bosco, um redator do Rio de Janeiro, mineiro, mas trabalha no Rio de Janeiro. O Mauro, que é meu pai publicitário, e aqui vale um parênteses. A coisa da desinformação, eu estava recebendo um prêmio pela ABP de diretor de criação do ano. No ano 2000 e pouco, alguma coisa. E aí eu fazendo discurso agradecendo ao Mauro. Então, gostaria de agradecer ao Mauro Matos, meu pai publicitário, e aí, no final de semana... E ele tem um filho publicitário, que é o Silvinho, né? E no final de semana saiu um jornal, não veio ao caso dizer qual, um jornal falando André Pedroso, filho do Mauro Matos. Assumiu de vez. Ficou irmão do Silvio Matos, muito boa a história. Né? Mas é um cara, uma pessoa ímpar mesmo, né? Espetacular. Agradecer a oportunidade boa. Os 3 na época da Contemporânea foram muito importantes. Assim, o Mauro Matos, o Armando Strozenberg e o Calazans, que era o diretor financeiro. Hoje a Contemporânea é Havas, no Rio. Se internacionalizou, como quase todas, né? Todas. Incrível. Mas a Contemporânea foi, sem dúvida nenhuma, uma agência muito importante na minha vida, porque
era a mais criativa do Rio. Por lá passaram figuras, o Adilson, espetacular, Marcos Silveira, era muita gente, Marcelo Giannini. O que você acha? Porque tem uma coisa que me preocupa muito. Depois o Rio foi entrando numa crise, né? Inclusive de empresas que saíram de lá. Como é que você vê hoje essa retomada? Você acha que o Rio volta? Porque eu sinto falta de uma estrutura melhor no Rio. Faz tempo que a discussão do... E o Rio, né? Até porque aquele Rio antigo acabou. Faz muito tempo. Só que, assim, eu acho que surgiram algumas agências no Rio de Janeiro, em particular, é óbvio, DM9 e África, que agora são a África Rio, que começaram a entender um pouco mais do funcionamento do mercado. Então, eu acho que é muito mais um problema de compreensão do que... com certeza. Porque não dá para se comparar. É a mesma coisa, não dá para se comparar as agências da Madison com as agências de São Francisco. São coisas diferentes. Mas que, de fato, houve uma descentralização da Madison Avenue real, até na Flórida, com a Christian Boguski, né? Isso fazer isso é bom, né? Então eu acho que é muito... Eu sinto falta aqui no Brasil um pouco dessa... mas tem gente, graças a Deus. Outro dia eu li o artigo de alguém, também não vem ao caso de dizer quem, falando mal desse nosso momento. Eu acho, muito pelo contrário, eu acho um momento muito positivo. Estamos passando por uma crise? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que estamos passando por uma crise desde 1500. Então, as oportunidades estão aí. A DM9, graças a Deus, sempre encarou isso de uma maneira muito sólida, e a gente sempre soube tirar esse leite de pedra. Você está me lembrando o excelente artigo do Nizam Banaz na Folha de São Paulo. Agora, exatamente. Recente, né? Falando exatamente sobre o problema da crise, né? Que a gente não tem que não se tem abater, que chorar, né? Não tem que chorar. Vender lenço, como ele sempre já falava desde a outra época. Você vê que as crises vão durando, mas as ideias vão se mantendo. Né? A gente estava falando agora há pouco sobre a DM9, antes de começar a gravar. E eu acho que essa é uma das melhores coisas. A DM9 é uma agência de corajosos. Ninguém se abaixa. Então, eu acho que isso é um dos maiores motivos do sucesso da DM9. Da maneira como as pessoas encaram os jobs do dia a dia, os grandes jobs, os grandes desafios que os clientes nos colocam. Então, eu acho que por isso a gente acaba passando pelas crises de uma maneira mais positiva. Muito bom, mas isso dá um aprendizado, né? Eu acho que, como também falávamos, é importante você trabalhar numa empresa assim, que tem essa veia, né? E notadamente criativa, ou seja, isso pro criativo é muito bom. Lógico, né? Porque você tem condição de fazer um show, enquanto você às vezes está numa situação de crise, ainda mais numa agência que não tem a pegada criativa. Né? E ainda mais o momento, assim, como a DM9 é uma agência apaixonante em todos os pontos, essa paixão acaba fazendo com que as pessoas trabalhem muito juntas. Bem legal. Isso é uma história, né, da própria DM9. Quando a gente traz isso para o momento atual de comunicação, que é um momento de colaboração, né, não dá para você olhar mais o job da ficha técnica de duas pessoas só, ou de uma. Os jobs agora, as fichas técnicas são enormes, porque tem o lado técnico, tem o lado da internet, tem o lado do web designer, é muita gente envolvida num job só. Esse saber trabalhar em comunidade, né, colaborando para que a coisa saia da melhor maneira, essa característica acaba levando a gente para frente. Mas aí, voltando atrás, a história da contemporânea, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na ficha, saí da contemporânea para a ficha, Rio ainda, dirigindo a criação da agência. Fiquei durante 2 anos, se não me engano, e aí reabri a Yang no Rio, junto com 2 sócios, Flávio Cordeiro e a Paula Lagrota, junto com Valteli Longo. Valteli Longo, irmão do Walter. Sensacional. E aí a gente fez um bom trabalho durante 1 ano, a agência acabou fechando por problemas externos, que como era a rede, era uma agência chamada ADOC, da rede Yang. Acabou fechando e aí vem o meu segundo começo. E aí eu vim para São Paulo. Então, mas você já veio contratado? Já vim contratado, eu vim para a Yang mesmo. Vai para a Yang, tá.
E foi na época da venda ou compra, né, da Newcom. Ah, sim, com a ida do Roberto Justo. E um pouquinho antes da operação se solidificar, eu saí e fui para a DM9 pela primeira vez. Então, para mim, esse foi um segundo. Aí o Nizam estava lá ainda? Não. Já tinha saído? Já tinha saído. Foi o Sérgio Valente que conduzia? Foi o Sérgio que me chamou. Fiquei... Que, curiosamente, agora está no Rio, né? Exatamente. Está lá na Globo. Na Globo, onde foi meu... Eu deixei até ele comentar. Meu primeiro estágio foi na agência da Casa. Olha só, que foi ótimo. Onde eu conheci o Alexandre Machado. E aí trabalhei na DM9 um ano, saí, Low e Euro, que na época ainda era Carilo. Carilo, muito amigo dos dois, hein? Aí voltei para a DM9. Do Alto e do Cláudio. Não, eles são ótimos. Foi aniversário do... Eu ajudava muito no começo. Eles sensacionais. E aí, na Low, em especial, foi um momento muito bom, porque eu trabalhei com o Unilever pela primeira vez. A baita da marca. Difícil trabalhar com aquele book, né? Que dos então, mas produzir, mas esse é o desafio, né? É uma Unilever, eu acho que dei sorte, é uma Unilever, assim como o Procter, mais moderna, sim, mais atualizada e mais com a certeza de um momento, obviamente, diferente de mercado. E tem uma compensação, eu nunca vou me esquecer, até porque eu criticava muito o desempenho do Brasil em Cannes, na categoria Titanium. Pô, mas os caras ganharam com Dove, uma campanha ousada pra caramba, brasileira, né? Quer dizer, primeira vez que o Brasil consegue um desempenho. Não existe esse movimento. É legal, referenda, né? Você vê agora o trabalho de... É só olhar, assim, graças a Deus, os clientes entenderam essa necessidade de estar mais colado com o consumidor. Não dá para ser... Antigamente era autocrático, totalmente de cima para baixo, uma mensagem única. Hoje, essa divisão, esse debate com o consumidor acaba sendo muito mais enriquecedor para as marcas. Então, como é que você vê o cliente nisso? Ele está flexível, ele aceita? Graças a Deus, assim, uma grande maioria, óbvio que você vai sempre encontrar exceções. De custos? Todo mundo, né, hoje está procurando rentabilizar, né? Eu acho que aí, mais uma vez, é o nosso papel de saber entender esse momento e saber oferecer para o cliente a mesma qualidade, em alguns casos com custos diferentes, com ideias adequadas para aquela necessidade. Eu acho que a reclamação do job difícil, assim, todo job é difícil. Mas não tem dinheiro, então pensa adequadamente. Eu acho que não pode haver amarra nesse processo. Como criativo, você está no meio de um processo, quer dizer, todos os publicitários, estamos no meio de um processo onde um bicho pequeno, que era a internet, evoluiu a tal nível de realmente se tornar, talvez às vezes até o principal, né? Como é que você vê o criativo trabalhando com essa ferramenta que até então era desconhecida e que provoca tanto ruído? Eu fui, para te responder de uma maneira mais sólida, assim, eu fui jurado do Festival de Londres para a web. Eu sou péssimo com data, mas em torno de 99. Bom, bem lá atrás, antes da bolha estourar, então. Então, assim, eu sempre entendi, e acho também algumas agências que eu não fui mencionando para você, por exemplo, eu trabalhei durante um ano na Ogilvy One. Sim, que era mais marketing direto, né? Tinha a frase do David Ogilvy, né? Eu só confio em redatores que tenham trabalhado com marketing direto. Então, mas até hoje, hein? Eu tenho o livro dele lá, a história dele, até hoje, o filho da mãe, ele sabia das coisas, não? Sabia. Então, é isso. Esse relacionamento... Concordo, você bem colocado, André. E essa quase que traz uma interatividade que era oriunda apenas do marketing direto. Eu brinco muito, eu não aguento mais gurus, né? Então, eu acho que com o surgimento da internet, dessa nova ferramenta, desse novo veículo, houve muita pílula dourada nessa história. Tanto que estourou a bolha em 2000, né? Depois até que... É só fazer a comparação com a televisão. Quando a televisão surgiu, mais ou menos, quando o vídeo surgiu, você vai lembrar,
da febre de videomakers fazendo vídeos, né? Verdade. Com todos, cada um pior do que o outro. No meio, muita coisa legal. Porque, na verdade, está na essência de nós criativos, ou nós publicitários, de testar. Né? Então, tem uma peça da Demi Nobre, eu não vou esquecer, porque hoje seria tão primária, mas a ideia é tão pequena, mas tão legal. Ganhou Cannes, um cyber lá, eu estava inclusive lá quando ganhou, que era um monitor de computador, que antigamente era um troço pesado, não era isso? Super Bonder, colado na parede, uma câmera dizendo, será se vai cair ou se não vai cair? Imagina, André, e aquilo lá ganhou um prêmio. Aquilo que eu estava falando sobre custo, ele é barato. Pô, custo zero, né? Ele é barato. Então eu acho que é só ver o que está acontecendo. Assim, o Brasil soube entender, muita gente boa surgiu dessa história. PJ talvez seja eu conheci principal. quando chegou aqui. PJ me contou que mandou do Rio Carioca, mandou e-mail pro Nizam. O Nizam achou tão engraçado que mandou uma passagem para ele, vem cá, contratou ele no outro dia. E hoje está lá em São Francisco, lá né? PJ, Fernanda Romana. Fernanda Romana. A Fernanda Romana fez essa da Super Bonder. Foi a ideia dela quando ela estava na DM9. Uma colega minha. Muito boa. Toda aquela turma na DM9, é só olhar. Todos estão muito bem agora, muito bem que eu digo, não em ótimos trabalhos, mas muito bem como profissional. Vamos falar um pouco do André criativo premiado. Você é premiadíssimo aí pelo mundo inteiro, inclusive Cannes, né? Como é que funciona um prêmio para o criativo? Porque evidentemente contempla, né, um reconhecimento de trabalho, mas mexe com o ego também, né? Então, eu nunca lidei muito bem com essa história, não sei lidar, eu não sou... Pelo menos eu acho que não faço muito o perfil criativo em função do ego, porque eu nunca me alimentei com isso. Eu sempre busquei na família o inflar o meu ego e muito menos no trabalho. Porque o trabalho, para mim, ele tem que ser bem realizado. E eu acho que esse meu desejo de realizar as coisas de uma maneira bacana, de uma maneira profissional, ele acaba gerando prêmios. O primeiro prêmio que eu recebi, eu era garoto, foi um festival de Nova York. Pô, mas logo o primeiro, logo internacional? Eu pensei que você ia falar da BP, alguma coisa. Foi o festival de Nova York. Isso que foi mais engraçado, que eu ganhei o prêmio e eu achei legal. Poxa, ponto. Mas eu achei legal. Não peguei o prêmio e colei na parede, sabe aquela coisa? Sim, passei arvorado. E deixei e esqueci. Tanto que outro dia não, faz um tempo, eu joguei fora aquela placa porque estava feia, velha. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Minha mulher falou, mas vai jogar fora? Eu falei, vou, mas não significa nada. Uma etapa. Então eu acho um pouco isso. Assim, é importante porque é negócio. As ações da empresa sobem, das empresas de capital aberto. É um negócio que movimenta dinheiro, não é uma coisa que movimenta só o ego ou o sorriso. Então ele precisa ser encarado dessa maneira, porque no final, assim, todo mundo vai acabar ganhando. O cliente vai ganhar porque invariavelmente ele vendeu mais ou ganhou uma imagem melhor por causa de um trabalho. E, obviamente, a agência fica mais conhecida, estabelece o padrão criativo dela, no caso da DM9 histórico, né? Até fazendo parênteses, você entra na recepção da DM9, tem 5 leões de agência do ano. Realmente é para assustar, né? Então é um negócio. Outro dia veio um diretor de criação de uma agência do grupo DDB, e ele entrou e ele olhou aquilo e comentou, não, mas lá na agência tem um leão de bronze na recepção. Poxa, judiação, mas ficou humilhado. Então, é uma coisa que... Quem ganhar como agência do ano, né, só pra gente registrar, é o volume do prêmio que você ganhou naquele ano que remete a isso, né? Não é uma eleição qualquer, né? Não é vamos eleger porque eles são bonitinhos, né? É trabalho. Não, é o volume que leva a isso. Então, isso foi... Ao mesmo tempo que é bom para lembrar... todos que entram ali todo dia, você não pode achar que aqueles prêmios ali são paisagem. Eles são um aviso diário para todo mundo de que o sarrafo aqui é alto.
Então, sobre prêmio, assim, ganhei, mas hoje eu acho muito mais bacana o ganhamos. Sabe? Sim, entendo. Desde que virei diretor de criação, o Mauro me falou uma coisa que ele certamente não vai lembrar, mas ele me falou um negócio que, assim, a partir de hoje, você trabalha para a sua equipe. E por causa disso, você não pode competir com eles. Você tem que ajudar Essa aí eles. talvez seja a dificuldade, André, de muito criativo que não consegue assumir esse papel de chefia, né? Se ele não age dessa forma como o Mauro te recomendou e como você sempre agiu. Você tem que ser um bom gestor. Esse misto, durante muito tempo, para ser diretor de criação, bastava você ser talentoso. Sim. Ok. Os tempos exigem um outro tipo de postura. Você tem que ser um bom gestor dos ânimos da equipe, um bom gestor financeiro para lidar com um negócio, com a agência, né? É uma empresa, não é uma festa. Durante muito tempo, eu acho que houve um desvio do mercado dos diretores de criação. O cara é talentoso, promove ele e acabava não dando certo. Hoje eu acho que não. Hoje, quando você olha o hall de agências que a gente tem pelo Brasil, existe um profissionalismo bacana, sabe, na gestão de todo mundo, além de uma gestão também muito mais humana do que já foi no passado. Com certeza. Então Bom, André, o programa está quase acabando, a gente ia ficar aqui rápido, pelo menos um rápido. dia, né? Já estamos indo para o final, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né? Para que a gente guarde isso para o futuro. Vamos revisitar lá o André. Fica para a eternidade, para minha filha. Isso aí, pois é. Eu acho que o resumo, Toninho, é horrível você trabalhar numa coisa que você não goste. Então, eu acho o seguinte, se você está infeliz, se você está reclamando da agência onde você está, se você não consegue entender aquilo que fazem à sua volta, vai fazer qualquer outra coisa, troca de agência, vai pegar onda, vai fazer arte. No final, assim, se não tiver paixão, não vai ter solução. Então, eu acho que o recado para mim é muito claro. Assim, tem que trabalhar naquilo que gosta, tem que trabalhar com paixão para passar essa paixão para as outras pessoas de uma maneira profissional. Acho que é legal, o melhor recado. Bom recado, viu? Bom recado. Bom a gente assistir várias vezes para ir aprendendo, né? Entrevistamos hoje o André Pedroso, ele que é diretor de criação da DM9, um talentoso e excelente profissional. A gente vai acompanhando a vida dele e a gente volta, né? Daqui a pouco outra entrevista com ele. Obrigado, viu, André? Obrigado, Toninho. Obrigado. Ok, até o próximo programa então, pessoal. Ed News na TV.